Olá meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. Bom, devido ao grande número de amigos aqui que solicitaram para mim fazer um vídeo sobre esse assunto, então o vídeo de hoje é para a gente falar sobre esse material, né, concreto de resina. Ele também é conhecido como granito epóxi. É um material que é muito interessante, muito versátil, né, que pode ser usado para várias finalidades, né. Eu, aqui no meu caso, na minha oficina, eu estou usando ele para amortecimento de vibrações da minha fresadora CNC, que eu estou construindo. Esse aqui é o cabeçote da minha fresadora, que eu já mostrei em uma série de outros vídeos, né? E o que eu fiz? Eu preenchi toda a parte interna desse cabeçote da fresadora, toda essa parte interna daqui, né? É preenchida com esse material, concreto de resina. E a finalidade é você conseguir, né, o amortecimento das vibrações. Quando você estiver usinando com a fresadora, você consegue um melhor amortecimento das vibrações geradas na sua ferramenta e você tem um acabamento bem melhor na sua peça que você está usinando. Existem vários fatores que geram vibrações na nossa ferramenta e ocasionam um acabamento superficial ruim na sua peça que você está sendo trabalhada, né? O primeiro deles é a rigidez mecânica. A rigidez mecânica, ela depende muito do tamanho da sua máquina operatriz e também do material com que ela é construída. Então, por exemplo, normalmente as máquinas operatriz, por exemplo, como o torno, é feito de ferro fundido, né? É um material rígido, denso, bom, com um ótimo amortecimento de vibrações. É uma característica do ferro fundido, conseguir amortecer naturalmente as vibrações geradas na sua máquina. E também a rigidez está ligada com a massa da sua máquina. Então, por exemplo, uma máquina pequena, né, ela é muito leve, as peças são pequenas e, por serem pequenas, são mais finas e se flexionam com mais facilidade. Mesmo máquinas grandes que você vê por aí, todas elas se flexionam, as partes, né, em algum nível. Outras mais e outras menos. Por isso que máquinas maiores têm um acabamento superficial melhor das peças que estão sendo usinadas. E em máquinas menores, normalmente, se você tentar usinar uma peça com um passe muito grosso, ou com uma velocidade às vezes muito alta, você começa a ter problemas de usinagem devido a vibrações. O outro fator, né, que contribui muito para gerar vibrações são os desgastes da sua máquina. Então, o desgaste do seu barramento, desgaste nos fusos, que fazem o movimento aqui de avanço e recuo do carro principal, né, e também a geometria da sua ferramenta, que é usada, por exemplo, no torno, né, para se fazer a usinagem aqui da peça que está presa na placa do torno. Quanto mais longa e fina, mais ela se flexiona durante a usinagem. E isso gera vibrações e é claro que você vai ter um acabamento superficial pior. Então, é sempre preferível usar uma ferramenta curtinha, né, porque as vibrações são menores e você tem um acabamento melhor. E também uma ponta muito bem afiada. Quando a gente coloca uma peça para girar no torno e o nosso bits toca a superfície do metal, e a gente começa a fazer a usinagem, a superfície da barra que está sendo usinada, ela não é totalmente circular, não é totalmente uniforme. Ela tem certas rugosidades e essas rugosidades começam a gerar uma certa vibração na nossa ferramenta, no nosso bits. E um começa a realimentar o outro, quer dizer, o bits avança e aumenta a profundidade dos sulcos, os sulcos também empurram a ferramenta para trás. Isso gera um efeito cascata, né, gerando aquele som irritante, né, que é a vibração de quando a gente percebe que não está usinando bem. E depois a gente vê como resultado aquela superfície feia no nosso material. Existem testes que foram feitos com esse material, com o concreto de resina, né, que mostram que a taxa de amortecimento desse material pode chegar de 3 até 8 vezes melhor do que o ferro fundido, que é o material normalmente utilizado para a construção de máquinas operatrizes, né, dependendo dos materiais que você colocar nesse concreto de resina, dependendo dos agregados e dependendo da resina utilizada, né. E, inclusive, existem alguns fabricantes de máquinas operatrizes que a parte estrutural dela, hoje em dia, está sendo totalmente feita em concreto de resina, não se usa mais o ferro fundido. Ou algumas também fazem dessa maneira como eu fiz o meu cabeçote, né? Usam uma estrutura em chapas de aço e preenchem internamente com o concreto de resina. Essa é uma tendência que está ocorrendo hoje em dia. Muito bem, já que a gente está estudando o concreto de resina para amortecimento de vibrações, vamos ver alguns exemplos, né, do porquê ela acontece e como ela acontece, o que é a vibração, né? As vibrações mecânicas, elas têm tudo a ver com a nossa
realidade de usinagem, certo? Quanto maiores as vibrações, pior é o nosso acabamento da nossa superfície da peça que a gente está usinando. Então, por exemplo, né, a gente pode ver aqui, eu montei aqui sobre a mesa de usinagem do torno, 2 tubos de alumínio, um curto e um bem longo, né? E, é claro, todo mundo já fez esse tipo de teste em casa, né? Mas se eu bater no tubo curto, nós temos um som agudo. E se a gente bater no tubo longo, a gente tem um som grave. Por quê? Porque a frequência de ressonância de um tubo pequeno é uma frequência mais alta. E isso gera um som mais agudo. E um tubo grande, né, gera uma frequência de ressonância mais baixa e nós temos um som mais grave. Dá para ver a diferença, né? Isso tem tudo a ver com o tamanho das nossas ferramentas, né? Se você usa uma fresa mais longa, você tem uma frequência de ressonância mais baixa e você vai ter um espaçamento entre as marcas que forem usinadas na sua peça mais distantes uma da outra. E se você usa uma fresa mais curta, né, ou mais rígida, ela vai ter uma frequência de ressonância de vibração mais alta e você vai ver as marcas de usinagem de vibração mais próximas uma da outra. Presumindo-se que você fez usinagem igual, né, nos dois casos, com as mesmas velocidades, mesmo avanço do carro, mesma rotação do seu eixo árvore. Então a gente consegue ver que cada material, né, dependendo de suas dimensões, a gente tem uma frequência de ressonância típica daquele material, daquele tamanho de material, daquela densidade de material. E então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar uma maneira de amortecer aquelas vibrações, né? Então, por exemplo, nesse caso desse tubo, como é que a gente faz para amortecer uma vibração? A gente adiciona a ele algo que absorva essa energia. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu estou adicionando um pedacinho de rolha na ponta. E aí o que acontece? Tá vendo? A gente absorve uma parte daquela energia mecânica gerada pelas vibrações e a gente tem um melhor amortecimento. Então, na nossa máquina, a gente teria um acabamento melhor. Então, no caso da nossa fresadora CNC que nós estamos construindo, ou qualquer máquina operatriz que você queira usar o concreto de resina, nós vamos usar o granito epóxi, né, para absorver essa energia das vibrações e ajudar a gente a ter um acabamento melhor nas peças que nós vamos usinar. O concreto de resina, né, por que ele tem essas propriedades boas para amortecer as vibrações? Porque ele é composto por uma resina e tá vendo esses pontinhos brancos aqui? São agregados, né, são pedrinhas de vários tamanhos diferentes, né? Então, por exemplo, esses aqui são alguns dos agregados que são usados aqui na minha receita do concreto de resina. E veja que eles têm tamanhos diferentes. Esse que é o grande segredo do concreto de resina, né? Pelo fato de você usar agregados de tamanhos diferentes, então, por exemplo, aqui a areia comum, essas duas aqui são aquelas pedrinhas vendidas para se colocar em vasos, né, de jardim. Você compra em floriculturas, esse tipo de coisa. Então, veja que aqui temos pedrinhas de tamanho mais ou menos de 6, 7 milímetros de diâmetro, aqui aproximadamente 2, 3 milímetros. A areia tem mais ou menos 1 milímetro de diâmetro, e eu tenho outros materiais mais finos, né, que eu também coloco na minha receita. E como que isso funciona? As vibrações que vão circular por esse material, concreto de resina, elas têm que passar por cada um desses grãos, né, conforme ela vai se deslocando através do material, ela se encontra com materiais que têm frequências de ressonâncias diferentes. Então, lembra que eu acabei de falar que peças maiores têm frequências de ressonâncias mais baixas. Então, elas geram frequências mais baixas, seria o equivalente a um som mais grave. E peças mais finas têm uma frequência de ressonância mais alta. Se vibrassem, geraria um som mais agudo, né? Então, a nossa vibração, tendo que passar por materiais diferentes, né, a vibração, aquela energia que passa através disso aqui, ela perde uma parte de sua energia cada vez que ela passa por materiais de tamanhos diferentes. Por quê? Porque se você tem um material que vibra a uma certa frequência e outro material que vibra em outra frequência, né, é como se funcionasse, como se fosse um filtro, né? Cada vez que você passa por grãos diferentes, você filtra uma parte daquela energia. Então a frequência vem, encontra um grão grande, depois um fino, depois um médio, depois um grande novamente, e assim vai, né? Conforme ela vai passando ao longo do comprimento do seu granito epóxi, ela vai perdendo energia. Então você vai amortecendo as vibrações. É assim que funciona. Eu quero ressaltar aqui, meus amigos, que todo tipo de energia, seja ela de que tipo for, você não consegue sumir com a energia
simplesmente, né? Então, por exemplo, a vibração, que é uma energia mecânica, né, de oscilação dos átomos, você não consegue simplesmente eliminar essa energia, você tem que converter ela para alguma outra coisa. Então, a energia mecânica das vibrações, quando elas passam pelo seu granito epóxi, essa energia está sendo convertida em energia sonora, em energia calorífica, certo? E dependendo do caso, você pode ter conversão em outros tipos, por exemplo, energia luminosa também. Se o aquecimento for grande, você pode começar a ter transformação de energia em energia luminosa. Como é o caso, por exemplo, dos freio-a-disco dos carros, né? O carro de Fórmula 1, se você vê algumas cenas, às vezes mostram, conseguem pegar de lado o freio-a-disco daqueles carros de Fórmula 1. Quando eles estão freando, né, toda aquela energia cinética do carro se movendo, o que acontece com toda aquela energia? Some? Não. Ela é convertida através lá do atrito no freio-a-disco em energia calorífica, e aquele freio a disco fica tão quente que fica vermelho. Então também uma parte da energia é convertida em energia luminosa, porque você vê o disco vermelho. E também em energia sonora, porque se você colocasse o microfone lá, você ia ouvir um certo zumbido lá de atrito, né? Então são todos tipos de energias que aquela energia cinética foi convertida. Só para esclarecer, certo? Aí, os meus ajudantes aqui, o Whisky e a Maia, já estão me dizendo que chega de teoria. Então vamos partir para parte prática, né? E eu vou lá mostrar para vocês a receita de como fazer o nosso granito epóxi. Essa daqui é a planilha que eu fiz em Excel com a receita do granito epóxi que eu usei lá na minha fresadora CNC. Eu vou deixar ela disponível na descrição aí do vídeo. Quem quiser pode baixar o arquivo, ok? Para usar esse arquivo, simplesmente vocês vêm aqui nesse campo e digitam qual é o volume em litros que vocês querem fazer de concreto de resina. Então, por exemplo, se você quiser fazer aproximadamente meio litro de volume, né, de concreto de resina, ou granito epóxi, ele já calcula para vocês aqui a quantidade, né, em gramas, de todos os componentes que você precisa adicionar para fazer um volume de meio litro. Então aqui meio litro de granito epóxi, ele vai dar aproximadamente 1000 gramas, é 1 quilo, né, de material. Esse 1 quilo, né, as proporções estão aqui, né, 24% desse material, 24% desse outro material, 22% do terceiro, 9%, 7%. E aqui embaixo é a resina e o endurecedor. Esse primeiro material aqui é aquele pedrisco grosso, branquinho, que eu mostrei para vocês no vídeo agora de pouco, né? Ele é um pedrisco daqueles vendidos em floricultura e com as dimensões aproximadamente entre 5 e 6 milímetros. Vocês precisam, na mistura, colocar 24%. O segundo material é um pedrisco igual àquele, pode ser brita também, né? Pode ser pedra britada, com dimensões aproximadamente de entre 2 e 3 milímetros, 24% desse material. Areia fina comum, areia peneirada, né? Se você pegar o paquímetro lá, ela deve ter aproximadamente entre 0,7 e 0,9 milímetros. Não é muito rígido, tá? Se tiver pequenas variações, for até 1 milímetro, não tem problema. Também funciona. 22% desse material. Eu uso óxido de alumínio, porque eu tenho o meu jato de areia, né? Que eu uso óxido de alumínio, e também no meu jato de areia eu uso microesferas de vidro. Então eu aproveitei esses materiais aqui também. O meu óxido de alumínio, colocando no paquímetro, eu vi que os grãos têm aproximadamente 0,2 milímetros. Eu usei 9% desse material. E as microesferas de vidro, que eu também uso lá no meu jato de areia, tem um diâmetro de aproximadamente 0,1 milímetro. E eu usei 7% desse material na minha receita. A resina, né, ela vem em duas partes. A resina, que eu usei, precisa de uma proporção de 10:6, ou seja, 10 partes de resina para 6 partes de endurecedor. A somatória dos dois juntos, né, deve ser 14% do peso total. Então, como a relação aqui é de 10:6, para que eu tenha 14% de um total, né, de resina pronta, seriam 87,5 gramas de resina e 52,5 gramas de endurecedor. Se você somar aqui, né, você vai ver que são 8,75% de resina e 5,25% de endurecedor. Isso pode variar se você usar uma outra resina, tá? Cada resina tem especificado pelo fabricante qual é a proporção que deve ser usada. Essa que eu usei, que é da Redelize, é de 10:6. Depois eu vou
mostrar para vocês aqui na descrição, vocês dão uma olhada aí na parte inferior, vai estar lá a descrição da resina da Redelize que eu uso. Já tem o conjunto da resina e o endurecedor. E é assim que funciona, meus amigos. Então, se vocês vierem aqui na parte de cima aqui e digitarem aqui qual é o volume que vocês querem, ele já calcula para você. Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer 2 litros de volume, né, de granito epóxi. Dou Enter, ele já calcula para você. Então, o peso total desses 2 litros, né, vai ser de aproximadamente 4 quilos, né, ou seja, 4.100 e poucas gramas, dá aproximadamente 4 quilos. Vai dar 1 quilo dessa, você precisa colocar 1 quilo dessa pedra mais grossa, 1 quilo da pedra média, 918 gramas de areia fina, 376 gramas de óxido de alumínio e 292 gramas de microesfera de vidro. Aí você vai misturar 365 gramas de resina com 219 gramas de endurecedor. Mistura os dois. Quando os dois estiverem prontos, aí você joga todos esses outros materiais dentro da resina e mistura todo mundo. É assim que é feita a nossa receita, né, para preparar o nosso granito epóxi. Muito bem, vamos então fazer granito epóxi. Eu quero mostrar para vocês aqui os 5 materiais que eu mostrei para vocês lá na receita, né? São esses 5 materiais aqui. Eu vou dar um close para vocês verem mais de perto, né? Esse aqui é o agregado maior, aquela pedrinha que é usada para vasos, né? Comprada em floricultura. Tem aproximadamente 5, 6, 7 milímetros de diâmetro, aproximadamente. Não precisa ser muito rígido esses tamanhos, tá, meus amigos? E pode ser pedra britada, não precisa ser essa branquinha, não. O segundo tipo é o mesmo tipo de brita, só que é menorzinho, tem 2 a 3 milímetros. Mesma coisa, né? O terceiro tipo é areia peneirada, essa aqui eu ainda não peneirei, essa aqui é areia comum, né? Eu vou ainda passar por uma peneira para pegar só areia fina, que tem aproximadamente uma espessura de 0,7 a 0,9 milímetros. Né? O quarto tipo é óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio, como eu falei, né, eu aproveitei do meu jato de areia, e os grãos têm aproximadamente 0,2, 0,3 milímetros no máximo. Né? Esse é um material bem pesado, né? Ele deixa o granito epóxi também com aquela cor escura. Se você não tiver óxido de alumínio, você pode usar algum outro tipo de grão denso, similar à areia, né? Se você tiver uma peneira mais fina, você pode usar uma peneira bem fina para conseguir grãos de areia com essa medida aqui. Né? E a mesma coisa com o último componente, que eu usei as microesferas de vidro. Né? Então ela tem aproximadamente 0,1 milímetros de diâmetro. Veja que é muito fininho, né? Bem fino. E mesma coisa, se você tiver uma peneira bem fina, você pode fazer com areia, não precisa ser microesferas de vidro. Tá? Eu estou usando porque eu tenho disponível aqui e ficou fácil para mim, não tenho que peneirar e comprar peneiras de gramaturas bem finas. Né? Nós temos aqui o último componente da nossa receita, que é a resina, epóxi, e o nosso endurecedor. Eu uso da Redelize, mas você pode comprar de outro fabricante. Eu escolhi essa resina epóxi, essa 2004, e esse endurecedor SQ3140, porque eu andei pesquisando, né, eu conversei também com a Redelize, e esse tipo de resina ali tem um endurecimento lento, né, e usando-se a proporção de 10:6, você tem uma dureza boa da resina, ela não fica muito flexível, também não fica muito quebradiça. Então, eu gostei dessa proporção e nos meus testes realmente ela se mostrou muito bacana para essa aplicação. O que é importante quando você for comprar a sua resina? Segundo as minhas pesquisas, você deve sempre usar a resina epóxi e não a resina de poliéster. E outra coisa que é vital é que tem um endurecimento lento. Se você tiver um endurecimento rápido da sua resina, ela gera um aquecimento devido às reações químicas e depois você vai ter uma contração de todo esse conjunto da resina. Quando ela endurece, ela se contrai muito e você vai ter um espaço entre a resina endurecida e aquela estrutura de aço que você preencheu. E ela vai ficar solta lá dentro. Você não quer isso. Isso é muito importante. Certo? Eu vou deixar aí na descrição o link para quem quiser e acessa lá o site da Redelize. Muito importante, meus amigos. Sempre que você for lidar com resinas, né, use luvas, máscara de respiração e um óculos de segurança. Isso é o mínimo para se lidar com esse tipo de resinas, tá? Porque a resina, quanto mais você deixar ela entrar em contato com a sua pele, ou você respirar esses gases que fazem mal para a sua saúde,
mais é provável que você tenha problemas de alergia no futuro. Uma característica, né? Esse tipo de material é cumulativo no seu organismo. Então, não respire os gases, não deixe esse material tocar na sua pele, use óculos, porque se isso respingar na sua vista, você pode perder sua vista. Então, muito cuidado, certo? Cuidado com a sua saúde, ok? Além disso, meus amigos, a gente vai precisar de uma balança, né? Eu tenho essa balança digital, que ela é muito mais prática, né? E fica fácil para você tirar as medidas, né, de peso, né, de cada um dos componentes que você for fazer a sua receita. E nós vamos fazer o nosso granito epóxi dentro dessa caixinha plástica que eu tenho sobrando aqui. E também é fácil de desenformar depois para a gente ver o resultado. A primeira coisa que a gente precisa descobrir é o volume de granito epóxi que tem que ser feito, né? No caso da sua máquina operatriz, você pode pegar as dimensões, né, comprimento, largura e altura, e calcular o volume, né, a ser preenchido. E aqui no nosso caso aqui, é muito fácil, simplesmente a gente pode colocar essa caixinha plástica sobre a balança, e o que a gente pode fazer é preencher ela com água, né? Para quem não sabe, 1 litro de água equivale a 1 quilo, ou 1000 gramas. Então, se a gente preencher ela com água, a nossa leitura aqui em gramas vai ser direta a mesma leitura em mililitros, em ml. Então, vamos ver aqui, por exemplo, né? Digamos que eu vou encher ela até essa dobrinha aqui, esse risco que tem ali, tá vendo? Então, vamos ver qual é o peso que a gente tem aqui. Vou encher mais ou menos até aí. Vai dar 130 gramas. Ok, 130 gramas é equivalente a 130 mililitros, né, ou 0,13 litros. Ok? É só pegar esse valor e jogar lá na nossa planilha do Excel e ele vai calcular para a gente todas as quantidades dos agregados e da resina. Bom, vamos então usar aqui a nossa planilha Excel. E eu vou fazer um pouco mais do que 130 ml, eu gosto de fazer sempre um pouco mais para não faltar, né? Então eu vou usar 0,15 litros, que é o equivalente a 150 ml, Enter, e ele já calcula tudo para a gente aqui, tá vendo? Então a gente vai ter um total de 313 gramas de concreto de resina, e essas quantidades em gramas, né, de cada um dos materiais, e essas aqui da nossa resina. Eu uso sempre 14% de resina, porque se você usar mais do que isso, ela começa a ficar muito líquida. Se você usar menos do que isso, ela começa a ficar muito seca e difícil de ser usada. Algumas pessoas usam 10%, outras usam 12%. Eu achei que 14% é uma proporção boa para a minha aplicação. Vamos agora pesar os agregados. O primeiro é aquele mais grosso. E pela receita a gente precisa de 75 gramas. Então, vamos para o nosso material. 2, 3, 74, 75. Ok, 75 gramas do agregado mais grosso. Agora o agregado, o segundo, que é aquele um pouco mais fino, de 2, 3 milímetros, a gente também precisa, de acordo com a receita, de 75 gramas. Então, vamos colocando, 60, vamos esperar um pouco aqui, 70, 74, 75. Agora o terceiro material, que é a areia peneirada, é muito importante, meus amigos, todos esses materiais serem extremamente secos, tá? Não use material molhado. A areia normalmente quando você compra ela vem úmida. Coloca ela no sol para secar, tá? Todos os materiais tenha certeza que não tem umidade dentro, ok? Então a areia peneirada, 69 gramas. 103, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok. Eu vou pesar os outros dois materiais para não ficar muito repetitivo o vídeo aqui e depois a gente volta, ok? Bom, aqui já tá, todos os materiais já estão pesados. Desculpem o som, mas é porque eu estou usando máscara, né? A partir do momento que eu abri a resina eu já coloquei máscara, luva e óculos de segurança. Então aqui está o nosso endurecedor, a resina. Aqui os agregados que a gente já pesou. E agora vamos misturar todo mundo. Então, vamos lá, vamos misturar os agregados primeiro. Começando pelo mais grosso, material número 1, material número 2, material número 3, material número 4, que é o óxido de alumínio, material número 5, que é as microesferas de vidro,
E agora a gente mistura bem. Ok? E agora vamos preparar a resina. Essa resina, você tem 15 minutos para trabalhar com ela. Então eu costumo misturar primeiro, eu deixo o endurecedor que é mais grosso, num reservatório, e eu uso a resina que é mais líquida, eu jogo sobre o endurecedor. Misturo bem. Então, vamos lá. Eu costumo agora misturar esse endurecedor com a resina por 2 minutos, e depois disso eu já coloco todo o agregado e misturo por mais uns 2, 3 minutos no máximo. Então, em 5 minutos você tem que estar com toda essa mistura pronta, para poder colocar ela dentro lá da sua máquina operatriz, certo? Porque quando chegar em 15 minutos, já tem que estar pronto. Já tem que ter vibrado a resina, tem que estar tudo pronto para você deixar a resina quieta para começar a endurecer, certo? Então não passe de 15 minutos, ok? Muito bem, já fazem 2 minutos que eu estou misturando essa resina com o endurecedor e já está bem misturado. É importante misturar bem a resina com o endurecedor. E agora eu vou jogar o agregado, todo ele, né, aqui dentro, para a gente poder fazer o nosso granito epóxi. Você pode ir jogando aos pouquinhos, mistura, depois joga mais um pouquinho, mistura mais um pouco. Tá vendo? É importante misturar bem para que todo o agregado fique homogêneo. Bom, já estamos quase a 5 minutos de mistura. Eu tive que trocar por um potinho maior porque estava ficando muito cheio aquele outro lá. Então eu coloquei um potinho plástico maior para ficar mais fácil de misturar. Aqui, como é pouca quantidade, né, é mais fácil. Quando você tem uma quantidade maior, como ele fica bem grosso, é um pouco mais difícil de fazer a mistura. É importante misturar bem para que seja bem homogêneo, né, a distribuição dos grãos. Os grãos finos com os grãos maiores. Se você não misturar bem, a composição do seu granito epóxi pode não ficar tão boa em umas partes e fica um pouco melhor em outras. Então é importante que seja bem homogêneo. Bom, nós já estamos a praticamente 5 minutos já de mistura e eu já vou colocar esse material no nosso molde, que é esse daqui, certo? Então vamos lá. Vou despejar ele aqui. Veja que ele fica grosso, né? Algumas pessoas usam até 20% desse material, de resina nesse material. Mas eu considero que fica muito líquido, eu não gosto. O objetivo é você ter o máximo de agregados possível e a resina é apenas para servir como cola entre eles. O objetivo não é você encher toda a sua máquina operatriz com resina líquida, e sim com agregado grudado um com o outro. Você pode bater ele dessa maneira, para ele assentar, porque como ele é grosso, né? Então fica mais fácil. Se você não vibrar o material, ele vai ter bolhas. Principalmente pelo fato dele ser grosso, né? Você vai ter problemas. Esse aqui é aqueles vibradores antigos, né? De fazer massagem. E eu vou usar ele para melhorar aqui o assentamento do material. Agora, meus amigos, é só esperar o material assentar e começar a endurecer, né? E ele vai começar a endurecer em questão de meia hora, ele começa a ficar um pouco mais duro. Você vai perceber que ele começa a ficar mais consistente. E depois de 4 horas, ele vai estar seco. Recomendo que você deixe ele descansar por pelo menos um dia ou 2, né? Para que você tenha um material realmente bem seco e aí você possa manipular sem problemas. E é isso aí. Agora é só esperar secar. E aqui está o nosso resultado por enquanto, tá vendo? Normalmente o que as pessoas fazem, né, quando elas fazem máquinas operatrizes, elas já colocam, por exemplo,
buchas e porcas imersas já aqui dentro do concreto de resina, para que depois possam ser fixados parafusos. Porque esse material é muito difícil, você não vai conseguir furar ele ou fazer rosca depois. Né? Lembre-se que você está lidando com pedras, né? Brita, areia. Então, tudo que você tiver de ferragem para ser parafusada depois, você já tem que deixar inicialmente as buchas, porcas, todas imersas aqui no concreto de resina, vedadas com fita, alguma coisa que você possa depois retirar facilmente para serem parafusadas pelos lados ou por cima, certo? Outra coisa muito importante, meus amigos, é o seguinte, né? Lá no cabeçote da minha fresadora CNC, todas as paredes que foram feitas de chapa de metal, antes de se colocar a resina, o granito epóxi, eu soldei vários parafusos com a cabeça para dentro, né? Nas paredes do cabeçote, para que houvesse uma grande aderência entre o granito epóxi e a parte metálica da minha estrutura. Então eu coloquei vários parafusos soldados internamente ao longo de toda a chaparia, né, com as cabeças voltadas para dentro, soldadas de topo, né? E assim, quando eu derramei o concreto de resina dentro da estrutura metálica, ele prendeu todas as partes desses parafusos e toda a chaparia ficou extremamente fixada no meu granito epóxi. Isso é uma coisa importante quando você for fazer a sua máquina operatriz. Muito bem, está aqui o nosso concreto de resina, já se passaram 24 horas, né, ele já endureceu, está bem rígido, e agora a gente precisa tirar ele daqui, né, para verificar como ele ficou. Ele tem uma ótima aderência, né, então ele é um pouco difícil de tirar. Então a gente tem que bater um pouco para conseguir soltar ele de dentro disso daqui. Devagarzinho ele vai soltar, soltou. E está aqui o nosso concreto de resina, olha lá, fica bem bacana, né. É interessante porque ele pega muito bem os detalhes, né? E esse concreto de resina, além de poder ser usado para as nossas máquinas operatrizes, você pode também fazer, né, algum outro tipo de material para artesanato, né, alguma coisa relacionada a artes. É um ótimo material, né, muito resistente, só que você tem que lembrar que ele é difícil de usinagem, né, devido a ter pedras dentro, areia, né? Mas olha só que acabamento bacana que ele tem. Veja as letras ali do plástico, tá vendo como pegou bem? Só que você tem que vibrar bastante material para evitar, por exemplo, bolhas igual essa daqui que aconteceu. Tá vendo nesse cantinho aqui, ó? Olha lá. Vou dar um close aqui mais de perto para vocês darem uma olhada. Tá vendo como a vibração é importante? Ó, mesmo vibrando tudo, ó, ainda tive uma falhazinha aqui e uma aqui no canto. Tá vendo? Dá para ver? E essas falhazinhas aqui, ó, são bolhas de ar, né? Então, se você precisar, se você realmente não quiser esse tipo de coisa, você pode usar um pouco mais de resina. Eu usei 14%. Vocês podem usar até 20%, né? Ela vai ficar mais líquida e é um pouco mais fácil você evitar esse tipo de bolha. Mas para amortecimento de vibrações, eu recomendo que você mantenha os 14%. Porque esse tipo de falha aqui, dentro da sua máquina operatriz, não tem grandes problemas, né? Não oferece grandes problemas. Seria mais para alguma outra aplicação, né, em que você quer usar o concreto de resina exposto para fazer, por exemplo, um tampo de mesa, alguma coisa desse tipo, né? É uma coisa bem interessante de se fazer. Eu quero mostrar para vocês como esse material realmente é muito resistente, né? Eu tenho aqui um martelo e eu vou mostrar para vocês que é realmente um material muito forte, muito resistente a impactos, né? Veja que tá me doendo até a mão. É muito bom. Enfim, né? Material muito resistente, muito forte, que pode ser usado para várias finalidades diferentes. E é isso aí, meus amigos. Conforme muito solicitado aqui no canal, está aqui o vídeo sobre granito epóxi, concreto de resina, né? É realmente um material muito interessante, que eu gosto bastante, e eu espero que isso seja mais uma ferramenta útil no arsenal da sua oficina, ok? Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal e todos que deixam seus comentários aí, procuro responder a todos. Se eu esquecer de responder algum, por favor me perdoem, que são muitos comentários, né? Tá bom? Ok, meus amigos. Então, Newton Polidoro vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.